Olá, de volta com o nosso programa Entre Amigos. Como sempre, trazemos o Dr. Cláudio Neves, médico que sempre tira a sua dúvida aqui. E faz parte justamente daquele quadro, um quadro que enobreceu, engrandeceu o nosso programa Entre Amigos, que é o quadro Vida Longa. E hoje vamos tratar de um tema sugerido também por nossos telespectadores, aliás, sugerido há quase 30 dias, mas como nós evitamos um pouco nesse período de pandemia, nós tivemos que reprisar alguns programas, eu acho que 2 ou 3 programas, por consequência da pandemia Covid-19. Nós vamos tratar do tema sarcopenia, o que vem a ser a sarcopenia, a perda de massa muscular. Sarco deriva do grego, que significa musculatura, músculo, e penia é justamente a perda. Isso acontece a partir dos 50 anos, mais ou menos, onde você tem uma progressão da perda muscular. Mas está aqui o Dr. Cláudio Neves e ele vai trocar em miúdos a respeito dessa explanação breve que eu fiz aqui. Dr. Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz, mais uma vez. A gente está falando de um tema que é preocupação crescente hoje nos meios científicos da área de saúde. Cresce a preocupação com a sarcopenia nos meios relacionados à fisioterapia, à atividade médica geral, na geriatria, gerontologia médica, que é pouco feita no Brasil, mas que é de grande importância. Porque as pessoas pensam, Ludwig, que cuidar do envelhecimento é somente a partir de 60 anos de idade. Existe o geriatra, existe o gerontólogo. No Brasil tem poucos médicos gerontólogos. Existe uma deturpação no Brasil em relação aos países de maior longevidade, como Suíça, como Japão. A gente tem realmente essa deturpação. Então, do ponto de vista gerontológico, a gente tem que falar da sarcopenia para não se falar somente do idoso na fase frágil de perda de muscular. Essa é a visão do Brasil. Hoje, errada no Brasil, a gente tem esse erro na educação de saúde, é bom esclarecer a população. A sarcopenia é algo que preocupa a todos. E você que hoje tem 30, 40, 50 anos de idade, e principalmente já a partir deve alimentar essa preocupação. Essa preocupação. Por quê? Porque estamos vivendo mais. Primeiro, vale relembrar que estamos aumentando nossa longevidade. As pessoas estão ganhando muito mais tempo de vida, cresce de forma assustadora até, do ponto de vista social, o número de pessoas acima de 80 anos e pessoas acima de 80 anos com fragilidade. Por quê? Porque com 30 anos não aprenderam a prevenir a sarcopenia. A sarcopenia, como o Ludwig falou, é a perda, a diminuição exagerada da massa muscular, perda da carne. Então, perde-se massa muscular. Isso começa, Ludwig, até corrigir, não é somente a partir dos 50, não. Essa é a visão nossa. Antes, né? Bem antes. Essa é a visão errada do Brasil de se falar em envelhecimento somente depois de 50 anos, 60 anos. Por isso que eu disse aqui que você iria trocar miúdos. Então, justamente. O que é que acontece? Esse é o erro no Brasil. Se pega a matéria, só se fala em envelhecimento no final da velhice, quando não se fala no início. A partir dos 30 anos de idade, você começa a perder resistência em vários órgãos. O rim começa a perder 1% de função e você tem a perda de massa, a tendência, isso é uma tendência, a perda de massa muscular a partir dos 30 anos de idade, de 1 a 2% ao ano. E isso quer dizer que quando você chegar a 70 anos, você pode já ter perdido 50% de sua massa muscular. Grave. Para você ter uma ideia, já falei antes, a partir dos 30 anos você começa a perder essa aptidão de recuperação de massa muscular, tanto é que o jogador de futebol com 35 é considerado veterano. Por quê? Se ele tem uma lesão, a recuperação muscular é mais lenta já. Então a gente já tem essa dificuldade já a partir de 30, 40, 50. E não tem o mesmo fôlego também, né? Isso aí já é outra questão, a respiratória que a gente pode falar em outro programa. Mas a questão muscular, falando da questão muscular, Dudu. Então o que acontece? Então a gente tem que estar atento a uma perda silenciosa que acontece. E aí quando a gente fala a partir dos 30, aí vem os 40 anos, que aí vem o grande silêncio, o grande mistério. As pessoas com 40 anos de idade começam nessa fase, ocupação, atividade profissional, sustentação de filhos, auge do trabalho profissional, da profissão, a busca de crescimento e firmação no mercado de trabalho, comércio, tudo que as pessoas se envolvem. Esse estresse, essa preocupação em ocupação social e responsabilidade maior com os 40 faz as pessoas esquecerem da necessidade de uma manutenção de uma atividade e uma alimentação. A gente tem que falar sobre tudo isso e o repouso para a recuperação. A gente vai falar sobre tudo isso como é importante. Vamos falar da saúde do músculo. Então, a partir dos 40, as pessoas começam a perder massa muscular e substituir por gordura. E não percebem. Sobe na balança, às vezes está o mesmo peso, mas é o mesmo peso com a diferença em qualidade. Então, tanto que hoje existem vários exames para medir a densidade de gordura, a densidade muscular. Aquela densitometria que se faz dos ossos, pode se fazer do corpo total, e ver a densidade de gordura, a densidade de osso. Tem os exames mais caros, ressonância e tal, mas com a simples densitometria se olha. E assim um simples exame físico. Você
usando um adipômetro, você usando a fita métrica, vendo o diâmetro da coxa, o quadríceps é a medida do diâmetro do quadríceps, junto com a questão da grande massa adiposa, a gordura, você tem um parâmetro que pode ser acompanhado de um simples exame físico e acompanhar se a pessoa está perdendo mais massa muscular e ganhando mais massa gordurosa. Isso é importante. Por quê? Porque você que nos está nos assistindo hoje, amanhã, com 60 anos, 70, pode estar já uma pessoa frágil, se você não cuidou antes. Porque é difícil as pessoas perceberem, mas essa perda acompanha de perda óssea também. Muitas vezes você vai encontrar a pessoa já frágil lá adiante, com 60, 70 anos, 80 anos, querendo recuperar o que perdeu. Você nunca vai recuperar da mesma maneira, com a mesma qualidade, é difícil. Então, o importante é não perder. A massa óssea você não consegue recuperar, que é a questão da osteoporose. A osteopenia você consegue ter uma recuperação. Aí você pode ficar com a estrutura muscular, com ossos fracos, com coluna que já perdeu cartilagem, porque não manteve uma paravertebral, uma musculatura íntegra. As pessoas perdem com muita frequência, gente. É grande, perde a musculatura paravertebral. Aí você fica com, no futuro, dores na coluna, lombalgias, dores lombares, porque não trabalhou a musculatura paravertebral, a musculatura que sustenta a coluna, que mantém a boa postura, né? E que vai, se você manter uma atividade física adequada, manter você, além de com boa postura, livre de doenças e dores crônicas no futuro. É bom lembrar que existe, aí vale alertar, atividades que devem ser mantidas. Então, que o estresse do dia a dia, as preocupações, não deixe você perder o foco de procurar uma atividade prazerosa que possa manter seu corpo em movimento. Entendeu, Luiz? A pessoa que desenvolve atividade física ao longo de toda a sua vida, de repente ele tem... Eu vou citar o Covid-19, que nós estamos em plena pandemia ainda, se bem que de forma... já está passando. Está passando, né? De repente ele fica com algumas sequelas, né? Mas que são contornáveis. Para não ficar focado em pandemia, porque é bom que o vídeo seja perpetuado por muito tempo, a imagem, os vídeos. Sim, mas ele perde muita musculatura, tudo. Isso, ele tem como recuperar através de atividade física? Tem, mas é o que eu estou dizendo, vai recuperar. Mas muitas vezes, se você passou muito tempo, muitos anos sedentário, você vai perder, além da musculatura, você vai ter uma deformidade do esqueleto. Do esqueleto. Aí você não vai conseguir, às vezes, recuperar tão bem e não evitar sequelas deixadas. O exemplo que eu falei, coloquei a coluna. Então, a gente fala no problema. A pessoa ficou isolada um tempo. O que é que pode acelerar, aproveitando a questão do exemplo do momento da pandemia? Só por exemplo, o isolamento. Então, a imobilidade, ficar muito tempo parado, acelera a perda, rapidamente a perda de massa muscular e de massa óssea. Então, a imobilidade, ficar parado muito tempo, acelera. São dos fatores. Um processo infeccioso crônico que debilita, uma alteração hormonal, debilita, uma má alimentação que a gente pode falar. Mas aí o que é que acontece? Antes de falar nessas outras coisas, é importante falar sobre a atividade física que pode evitar isso. A pessoa deve praticar, e hoje é crescente, a alternância da atividade aeróbica, que é boa para queimar gordura, que é boa para manter diminuir risco vascular, melhorar a qualidade do sono, você tem uma recuperação do nível de equilíbrio hormonal melhor. Então, uma atividade aeróbica prazerosa, que pode ser a simples caminhada em um bom ambiente, certo? Que seja de maneira relaxante, que lhe distrai, se sinta bem, para que você tenha uma adesão por mais tempo, tem que ter um planejamento, procurar fazer associado a atividades resistidas. Aí você pode fazer um pilates, uma academia planejada com bons profissionais, e você também pode fazer uma atividade que é maravilhosa, que trabalha todos os grupos musculares, se você tiver oportunidade, nem todos têm, que é a natação. Você vai trabalhar a musculatura paravertebral, vai trabalhar tudo e vai manter um tônus muscular, evitando a chamada sarcopenia, que é o tema que nós estamos falando hoje aqui, colocado por Ludwig. Então, o que é que acontece? A sarcopenia, ela pode ser evitada fazendo isso. E para também evitar, aí a gente entra na questão de não somente evitar o sedentarismo e a imobilidade, como os fatores que podem levar a isso em relacionado à alimentação, que é bom salientar. A gente tem a alimentação também, a gente precisa de uma alimentação que tenha um suporte proteico ideal, diário. Então você precisa de um equilíbrio também alimentar nesse sentido, Luiz. Você acredita, vamos admitir que uma pessoa com a musculatura, não vou definir aqui como um halterofilista, não, mas uma pessoa que tenha uma boa estrutura muscular, de repente ele tem algum problema, passa, digamos que 20, 30 dias parado por determinação médica, naturalmente ele vai sofrer a sarcopenia, vai perder a massa muscular. Não vai perder massa muscular, pode ser sarcopenia quando perde e que já traz
você já traz disfunções para as atividades do dia a dia, quando a pessoa já não tem mais a disposição para subir a escada como subia, trocar uma lâmpada, subir uma cadeira, tem dificuldade, a pessoa sente dificuldade de carregar um peso que antes carregava, há uma perda funcional. Tudo isso, né? Você tem parâmetros médicos para você avaliar, então você tem uma perda muscular, se a pessoa tinha uma base muscular antes, ela vai ter uma perda, mas ainda tem uma reserva grande. Tem uma reserva grande, então, mas para recuperar o que perdeu, é preciso praticar determinados exercícios que exijam uma certa força física? Sim, chamados exercícios que eu falei, os exercícios resistidos, que você tem resistência à gravidade ou a resistência através de molas. Você pode usar pesos, que é simples, é o mais comum usar a gravidade. Você tem uma resistência em função do peso, em função da gravidade, ou com molas, hoje com faixas elásticas, em que você tenha essa resistência. Isso faça com que você tenha que forçar a musculatura e estimular o crescimento de massa muscular. Vale salientar, eu falei que é importante o repouso, que você depois que faz uma atividade física resistida, é importante ter pelo menos 48 horas, e nas pessoas de idades mais avançadas, com 70 anos, 80, que esse repouso possa ser até de 72, a gente recomenda, para que haja uma recuperação, haja uma neoformação de massa muscular, que você tenha um ganho de massa muscular. Essa atividade tem que ser planejada, então é por isso que tem que ter uma orientação. Não adianta fazer academia e trabalhar o mesmo grupo muscular todos os dias, isso vai atrapalhar. Então você tem que estimular determinado grupo muscular, dar o repouso com uma boa alimentação, né? Com a suporte proteico de qualidade, que não sejam embutidos, né? A gente recomenda que não use embutido, alimentos ultraprocessados. Você pode usar o alimento simples, barato, que é o ovo, é rico em proteína, não frito, com frituras também. A gente sempre recomenda, é bom lembrar as pessoas que tem radical livre, qualquer óleo, qualquer fritura com qualquer óleo vai ofertar, já falei várias vezes, torna a falar porque a população continua errando nesse sentido. Abordamos aqui várias vezes. Fritura acelera o processo de envelhecimento com qualquer óleo, porque é rico em radical livre, desnatura os nutrientes do alimento, da carne, do peixe, do ovo, então do frango, de qualquer carne que você faça frita, você vai ter excesso de radicais livres e vai desnaturar o alimento. Tem que ser preferencialmente cozido, sem gordura, sem óleo, sem manteiga, sem margarinas, né? Isso é o ideal. E você ganha massa, você pode usar um bom leite, as pessoas têm colesterol elevado, leite desnatado, queijo ricota, você pode fazer isso. Um suporte proteico ideal, né? Que você possa fazer para que você possa ganhar massa muscular associada à atividade física e o repouso bom, que é o bom sono. Também é bom dormir bem e avaliar os microelementos, fazer uma boa avaliação médica, Rodrigo, sem exagero. Eu tenho até peguei recentemente pacientes de médicos famosos em redes de mídia, pego paciente que faz aquelas consultas hoje até online fazendo, e as pacientes com 5 receitas de suplementos. Desse médico famoso que tem milhões de visualizações, né? Aí o que é que acontece? E aí é paciente com anemia, e não olhou o ferro e não olhou o básico. Então você tem que ter cuidado para que se suplemente de forma criteriosa. Avaliar se tem alguma deficiência nutricional e suplementar, se necessário for, de forma criteriosa para seu perfil de saúde, para a sua idade. É importante, outro dia estava vendo um trabalho científico o pessoal fazendo, multicentro, com várias faculdades, sobre sarcopenia, vários microelementos, vários elementos nutricionais, e deixaram de fora a tiamina, que é muito importante para a boa manutenção da força muscular. Então, a gente já sabe há décadas, são estudos que às vezes não estão na internet, que ficaram nos papéis e não foram digitalizados, que a tiamina é importante para a boa função muscular. Inclusive, hoje já tem trabalho sobre a função muscular até cardíaca, mais recente. Então, é importante a gente salientar e observar quais as necessidades de acordo com sua idade, seu perfil de saúde, né, a sua condição, seu perfil alimentar, como você se alimenta, para que não faça suplementação aleatória, não saia atirando para todos os lados. Isso é importante. Então, deve ser aliado para recuperar o que perdeu. Atividade física, alimentação e algum suplemento você indicaria, aliás, você citou aí a tiamina. Isso aí depende eu citei o exemplo, tem que ver se tem ausência de zinco, que é importante, né, que é para várias funções, inclusive manutenção dos tecidos. Então, o que é que acontece? Mas isso você pode fazer sua avaliação com o seu médico, uma avaliação laboratorial. Se o pessoal repõe, que um exemplo, já falei isso aqui antes, vale salientar. Chega todo dia no consultório as pessoas tomando selênio de forma aleatória. Vou lhe colocar, nos últimos anos, eu só peguei 2 pacientes com deficiência de selênio. E zinco, que é importantíssimo, as pessoas não estão tomando e tem deficiência. Então, as pessoas fazem suplementação por moda. E o selênio em altas doses, ele se torna muito tóxico. Então as suplementações, iodo.
Porque eu pego pacientes com atrofia, um paciente de 43 anos de idade com atrofia de tireoide suplementando com iodo usando Lugol aleatório. E a tireoide sendo já atrofiada por excesso de iodo no exame laboratorial. Então as pessoas não podem fazer suplementação de forma aleatória. Porque quando a gente fala em ganho de massa muscular, as pessoas pensam em suplemento. Então eu estou dando exemplos aqui que a suplementação não pode ser feita aleatória, sair comprando suplemento de forma aleatória. É importante fazer atividade física, é importante você ter uma boa alimentação e você observar e fazer uma boa avaliação médica para ver a questão hormonal, a questão de processos infecciosos crônicos que pode existir, que possam levar a perda de força muscular e sensação de fraqueza. Qual um dos sintomas que você tem frequente na questão da sarcopenia? A sensação de fraqueza, indisposição, fraqueza, não faço mais as atividades como fazia. Então isso pode ser realmente um indicativo do início de uma sarcopenia. Nesse caso, procure uma avaliação e uma orientação de forma adequada. Muito bem, eu acredito que nós atingimos a meta sugerida por nosso telespectador. Aliás, foram 2 telespectadores que sugeriram esse tema para hoje, né? Sarcopenia. Foi sugerido há cerca de 30 dias, mais ou menos, mas a gente está fazendo uma triagem, uma seleção e dando prioridade justamente àqueles temas que ainda não foram abordados. Eu agradeço, Dr. Cláudio.